Senhor em Apocalipse. Hoje nós vamos meditar o texto de Apocalipse e deixar para a próxima semana, continuando a exposição de Abacuque. Apocalipse capítulo 2, versos de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova que a si mesmo declaram apóstolos e não são, os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, vem a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra e queremos te pedir que o Senhor fale ao nosso coração, Pai, através dela. Fica conosco, Senhor Deus, que o teu Espírito Santo possa permear as nossas palavras, ó Senhor Deus, e que o teu Evangelho, Senhor Deus, possa ser pregado e possa, Senhor Deus, ser fixado em nossos corações. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, às vezes é um pouco complicado você tirar um texto do seu contexto, né? Ou seja, tirar o capítulo 2 de todo o livro, né? Uma exposição regular dá uma ideia mais precisa daquilo que nós estamos falando. Mas uma coisa interessante aqui, dentre muitas, que nós vamos deixar um pouco para trás, mas uma coisa interessante aqui é entender que esse livro foi escrito para um povo que estava passando dificuldades, perseguição. 7 igrejas aí significa uma mensagem para todas as igrejas de Cristo. Apesar de serem igrejas pontuais ali naquela região, estarem passando por essas dificuldades, o alcance dessas 7 igrejas, ou só a ideia de que vai e escreve as 7 igrejas, é que nessa perspectiva toda a igreja de Cristo está inserida nesse contexto, nessa realidade. E uma coisa interessante com relação a isso é que nesse momento de grande dificuldade, grande aperto, essa carta, essa epístola é escrita para trazer consolo, para fazer com que os crentes pudessem ter a expectativa daquilo que iria acontecer, aquilo que Deus estaria fazendo, principalmente naquele momento em que a igreja estava sofrendo grande perseguição e grande sofrimento. O Senhor Jesus quer dar um vislumbre do que iria acontecer na consumação de todas as coisas, para que aquelas pessoas pudessem suportar a provação e a dificuldade, e pudessem lançar a sua perspectiva, não para aquele momento em si, mas para aquilo que Deus iria fazer, para o juízo sobre todas as coisas e a vingança de Deus com relação ao seu povo. Essa primeira carta é endereçada a Éfeso. Éfeso era um grande centro religioso ali, daquela região ali da Ásia Menor, e uma cidade que cultuava uma deusa, que era a deusa Diana, ou Artemis para os gregos. E naquela localidade se encontrava um templo dedicado a essa deusa, considerado uma das maravilhas dos tempos antigos. E esse templo também comportava a adoração à deusa Roma e ao próprio imperador romano. Éfeso era o centro de todos os tipos de práticas supersticiosas e conhecida no mundo por suas práticas mágicas ou feitiçarias. Escritos Efésios, lá em Atos capítulo 19, verso 19, nós vamos ver ali a chegada do apóstolo Paulo em Atos, a pregação ali naquela região, e nós vamos ver que as pessoas que se converteram, elas reuniram
todos os seus livros voltados para artes mágicas e feitiçarias, e se reuniu um montante assim bastante considerável, em torno de 2,5 milhões de reais, só de livros dessas práticas. Escritos Efésios era sinônimo de livro de magia e bruxaria naquela época. Quem era a igreja de Éfeso? Na cidade de Éfeso, nós temos uma igreja que é a mais importante ali daquela região, ou seja, da Ásia Menor, fundada aparentemente por Áquila e Priscila, juntamente com o apóstolo Paulo, que vieram de Corinto a Éfeso. E você tem essa história lá em Atos capítulo 18, verso 18 em diante. O trabalho de Paulo ali naquela cidade se tornou o centro do evangelismo para toda aquela província. E mais tarde esse trabalho é levado adiante por Timóteo, olha os pastores daquela igreja. Paulo, inicialmente, com Áquila e Priscila, Timóteo e João, o escritor dessa carta. São pessoas de grande, vamos dizer assim, proeminência na fé cristã. E é a partir dali que sai para as outras províncias. As pessoas consideravam ali que se saíam para as outras províncias, né? Éfeso uma cabeça de ponte da província. Por isso que ela é a primeira a receber a carta. Na época dessa epístola, a igreja de Éfeso tinha mais de 40 anos. Outra geração havia surgido. E eles não experimentavam o mesmo entusiasmo, aquela espontaneidade e ardor que havia seus pais revelado quando tiveram contato com o Evangelho. O contexto ali é interessante porque Domiciano é um imperador romano daquela época e perseguia ferozmente os cristãos. Ele foi considerado um deus em vida, diferente dos outros Césares que morriam, e aí eles eram considerados deuses. Ele não, ele trouxe esse título para si antes mesmo da sua morte. E por causa disso ele exigia dos seus súditos adoração. E dessa forma os cristãos eram inimigos de Roma. Por quê? Porque não participavam do culto ao imperador. A estrutura dessa carta é a estrutura de todas as outras cartas. A gente vai ver. Em primeiro lugar nós temos a saudação. Aí o anjo da igreja em Éfeso escreve. Aí depois nós temos a autodesignação de Cristo, que está relacionada à mensagem, ou o que está acontecendo ali, ou a mensagem de a advertência, a admoestação e o estímulo estão ligados diretamente a essa autodesignação de Cristo. Estas coisas, aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. A aprovação da parte de Deus, conheço as tuas obras, e aí ele elogia e louva a igreja. A censura vindo logo depois. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. A advertência e a ameaça, quando ele diz, lembra-te de onde caíste, se não venho e removerei de ti o teu candeeiro. A exortação da parte de Cristo, quem tem ouvidos para ouvir ouça, e a promessa, ao vencedor dar-lhe-ei que se assente no trono, e assim sucessivamente. Então, essa é a estrutura de todas as cartas que nós temos aqui a essas 7 igrejas. E no verso 1, na carta a Éfeso, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. E é interessante nós percebermos que anjo aqui, a palavra anjo, é mensageiro. Ele usa essa expressão porque quer se referir àquela pessoa que é responsável por transmitir a palavra de Deus na igreja. Ou seja, o seu mensageiro, aquele que prega, o ministro. O conceito de mensageiro, angelos, no grego clássico, é bastante significativo. Por quê? Porque mensageiro é aquele que fala ou age no lugar da pessoa que o enviou. A palavra mensageiro chama atenção para aquilo que será proferido ou anunciado. E nisso a gente tem que prestar atenção. Por quê? Porque aqui, nessas cartas, Jesus se dirige aos mensageiros das congregações locais. Ele fala àqueles que são responsáveis por levar a mensagem ao povo. E muitas vezes você percebe que ele fala determinadas coisas, ele está falando para o pastor da igreja, mas aquilo também, de certa forma, se refere à igreja como um todo. Se esses homens falham em transmitir essa mensagem,
abafam a luz do Evangelho e conservam os membros dessa igreja na escuridão, as coisas ficam bem difíceis. E o Senhor Jesus espera que os servos de sua palavra sejam seus embaixadores. E ele diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. É interessante, essa primeira identificação ela é bastante significativa. Lá no verso 16 do capítulo 1, você tem: tinha na mão direita. E aqui você tem, no capítulo 1 de Apocalipse, verso 16, tinha na mão direita. E você tem aqui a mesma frase, agora mudada. Ele usa uma outra expressão. A palavra aqui é conservar. E a ideia é uma ideia mais expressiva e forte. Significa segurar com firmeza, com cuidado, controle, proteção, sustentação. A ideia de uma vigilância constante na presença protetora de Cristo. E é interessante nós vermos quem são essas estrelas e quem são esses candeeiros. A gente sabe que a linguagem de Apocalipse é uma linguagem figurada. E lá no capítulo 1, verso 20, nós temos assim: quanto aos mistérios das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então ele diz que conserva na mão direita quem? O anjo da igreja, ou os anjos da igreja, os seus pastores. Há um cuidado, há uma proteção, uma sustentação diferente da do crente. Não porque eles são especiais no sentido de serem melhores, mas por causa da sua missão. E quem são os candeeiros? São as igrejas. E a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele anda no meio dos candeeiros. Mão direita aqui representa um lugar especial. É um cuidado especial que Deus tem para com seus ministros. Por quê? Porque Ele tem uma tarefa gloriosa para eles. E nós percebemos isso, na linguagem que a Escritura nos mostra, falando desse tipo de munus ou vocação. Mas em especial eu gostaria que os irmãos abrissem Atos capítulo 9, verso 15 e 16. Como essa linguagem é significativa e como tem tudo a ver com o chamado do apóstolo Paulo. Verso 15 assim: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim. Ele falando para Ananias com relação a Paulo, ele diz: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. É isso que significa, de uma certa forma, o que a Escritura está dizendo aqui, que o Senhor conserva, que Ele segura, que Ele protege, que Ele cuida daqueles que Ele destinou como mensageiros da sua palavra. Aqueles que pregam a palavra de Deus, os ministros do Evangelho, estão nas mãos do Senhor e vivem sob o seu cuidado. Mas ele também fala da igreja. Quando ele diz que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, nós vimos lá no capítulo 1, verso 20, que esses candeeiros de ouro são as igrejas, ou seja, são os membros dessas igrejas, sobre quem os olhos do Senhor repousam constantemente. E a ideia aqui é que Cristo anda no meio do seu povo, Ele os guarda, os protege, conhece as suas fraquezas e os sustenta. E a sua presença consola, dá conforto e força à igreja, a sua noiva. E Ele espera que essa noiva brilhe, candeeiros.
Por isso Ele está no nosso meio, para nos fazer brilhar em comunhão com a sua igreja. E essas são palavras são promessas que nós temos na palavra de Deus, apresentadas aqui na visão de João, lá no Salmo 125, 2. Olha o que a palavra de Deus diz: como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor é em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Em Mateus capítulo 28, verso 20: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E em João capítulo 14, verso 16 e 17, diz assim: eu rogarei o Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós conhecereis, porque Ele habita convosco e estará no meio de vós. A Escritura está cheia de textos que mostram que Deus está no meio do seu povo, que Ele habita no meio do seu povo, que o Senhor jamais vai nos abandonar. E é isso que a Escritura está nos dizendo aqui. E esse início, nessa autodesignação de Cristo, ele mostra que Ele tem não só o controle, mas o cuidado, o pastoreio da sua igreja vem pela sua mão. E essas promessas que nós vimos aqui, corroborando com essa autodesignação de Cristo, são promessas de Deus que se cumprem em nossa vida, que estão presentes aqui no texto. É dessa forma que Cristo anda no meio da sua igreja. Ele está no meio do seu povo. Ele é o seu pastor. É aquele que consola, é aquele que sustenta, é aquele que dá alento, é aquele que alimenta e que se utiliza de homens para fazer isso. E aí no verso 2 ele diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste a prova que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Aquele que anda no meio da sua igreja e que guarda, conhece as nossas obras e o mais íntimo do nosso coração. E conhecer aqui tem um significado de alguém que sabe a respeito de tudo sobre uma pessoa. Ele sabe tudo a respeito de nós. E quando ele diz que conheço as tuas obras, obras aqui são feitos, ações, denotando o comportamento de uma pessoa, bem como a sua maneira de viver. Ou seja, Jesus está declarando que não está meramente familiarizado com as obras dele, mas que tem um conhecimento detalhado de tudo que faz, nada escapando à sua atenção. É essa a ideia. E por mais que essa carta seja dirigida ao pastor da igreja, entendemos que esse era o comportamento da igreja como um todo. Tendo o seu pastor o exemplo de virtude nessa área. Uma vez uma pessoa me disse que a igreja é a cara do pastor. E isso é uma verdade. E eu não sei se isso é bom. Porque é lógico que nós temos que ter a cara de Cristo. Nós somos chamados de cristãos. Mas quando essa pessoa disse isso, ela estava falando com relação às virtudes de um ministro. E quando ele é uma pessoa preocupada com a palavra de Deus, cuidadosa, a tendência é que a igreja seja assim também. E é por isso que Paulo diz que sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Por isso que o ministro ele tem que ser um imitador de Cristo. E quando eu vejo isso, a responsabilidade que está sobre os nossos ombros, a única coisa que eu tenho a dizer é que o Senhor tenha misericórdia da sua igreja. E que através da nossa imperfeição, através das nossas falhas, o Senhor possa ser abundantemente gracioso para com o seu povo, sustentando tanto um quanto o outro.
É interessante, porque ao usar essa linguagem em segunda pessoa, se referindo ao pastor, ele vai apontar, né, para uma realidade. O pastor, ele é o responsável pelo bem-estar da igreja. E por que ele é o responsável pelo bem-estar da igreja? Porque ele é um ministro de Cristo. Porque ele é aquele que traz a palavra de Deus. E é essa palavra de Deus que vai dar tranquilidade, consolo e firmeza na vida do crente. Não é a palavra do pastor, mas a palavra de Deus. É interessante que essas obras que ele cita aqui estarão relacionadas à luta contra o erro, ou seja, a oposição firme que se fazia aos falsos mestres que tinham surgido ali na igreja de Éfeso, e pela recusa de se deixarem levar por seus ensinamentos. Se nós abrirmos lá Atos capítulo 20, verso 29 e 30, nós vamos ver o apóstolo Paulo chamando os presbíteros de Éfeso e dando uma instrução final, porque Paulo terminou o seu tempo ali, né? O seu tempo era chegado ali, e lá nos versos 29 e 30, ele diz assim: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás dele. E foi isso que aconteceu ali na igreja de Éfeso. E Paulo dizia que estava tranquilo com relação à sua responsabilidade de ministro e dispenseiro do evangelho, porque havia dado àquela igreja todo o alimento necessário. E ele diz assim: conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança. E labor aqui significa um trabalho intenso que leva à exaustão, um esforço árduo. Perseverança, uma pessoa que não se desvia dos seus propósitos, mesmo diante das provações e sofrimentos. Eles ficaram firmes, eles suportaram homens maus. Esses homens maus aqui são os falsos apóstolos. E é interessante porque no tempo de João nós temos dois conceitos para apóstolos. O primeiro se refere aos 12, mas também se referia àqueles que foram enviados pela igreja, missionários itinerantes, como Barnabé, Silas e outros. Apóstolo significa enviado. Você tem os 12 e você tem aqueles que eram enviados pela igreja. A Escritura aqui está nos dizendo que aquele pastor e aquela igreja resistiram aos falsos ensinos e aos falsos mestres, provando-os. E é interessante que João, na sua primeira epístola, no capítulo 4, verso 1, ele vai dizer isso. Ele vai dizer assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Espírito aqui se refere ao quê? A palavra de Deus, ou seja, aquilo que estava sendo trazido, se vinha do Espírito de Deus ou se vinha do Espírito do mundo. Se eram falsos profetas, era o Espírito do mundo que estava sendo direcionado ali. Mas se a palavra de Deus era pura, verdadeira, era o Espírito de Deus. E julgar os Espíritos nesse sentido era isso. Se aquele ensino, se aquela instrução era compatível com a palavra de Deus, ou se ela era contrária à palavra de Deus. E essa igreja era intolerante, ela não tolerava os erros doutrinários. O seu trabalho na fé era exaustivo, a ponto de exaurir as suas forças. E essa ideia aí: conheça as tuas obras, o teu labor, como a tua perseverança. E nós vamos perceber que um verdadeiro seguidor de Cristo não pode ser tolerante com aqueles que distorcem o ensino da verdade, com aqueles que se recusam a se arrepender e persistirem no erro. Eles confrontaram esses falsos mestres que se integravam na igreja com o intuito de quê? De perverter a fé. E os crentes efésios testaram a doutrina e as obras desses apóstolos, como nós vimos ali João falando, e descobriram que tais pessoas eram impostoras.
E aquela igreja ali, ela mereceu destaque, porque ela sabia distinguir entre verdadeiros e falsos mestres. E ela se recusava a tolerar tanto erro como esses falsos pastores. Às vezes nós, nas nossas igrejas, ou nós, não estamos recebendo falsos mestres, fisicamente falando, mas estamos recebendo porque estamos assumindo uma doutrina estranha à palavra de Deus. Aquela igreja rejeitava isso. Inácio de Antioquia, bispo entre 68 e 107 da era cristã, elogia os Efésios em uma carta a esta igreja, porque os ensinos falsos não recebiam acolhida no meio deles. E dessa forma nós comprovamos que essa característica aqui que Apocalipse está citando, o livro de Apocalipse, comprova-se firmemente e que estava enraizada naquela igreja. Mas ele continua: conheço as tuas obras, o teu labor, não pode suportar os homens maus, e que puseste as provas que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tem perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. É interessante porque a repetição aqui no verso 3 demonstra que eles enfrentaram não uma mera crise temporária, mas uma prova dura de uma lealdade ao Evangelho. A ideia é de uma paciente tolerância diante de atitudes deles, rejeitaram o erro e das dificuldades advindas dessas circunstâncias. Eles sofreram para que a verdade permanecesse, lutaram para que a palavra de Deus fosse fielmente pregada e ensinada, e foram atribulados por causa disso. Sua postura intolerante com o erro e com o falso ensino demonstrava a firmeza deles. E nesse caso, eles eram um candeeiro que fazia brilhar a luz do Evangelho. O que nós temos aqui é uma igreja que se destacava pela pureza doutrinária. É interessante, eu estava pensando em pregar hoje à noite 1 João, e até me preparei para pregar em 1 João, capítulo 1, versos de 5 a 9. E aí mudei. E é interessante porque João vai falar no primeiro capítulo que a certeza de vida eterna está atrelada também à concepção da verdade. Tá? Se você abrir aí 1 João, capítulo 1, verso 3, ele vai dizer assim: o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. A aceitação da verdade é uma evidência de vida eterna. Ele não fala só sobre essa evidência, ele fala de outras evidências também. Mas é o ponto de partida. Agostinho tinha uma frase que ele dizia: entender para crer e crer para entender. Não há como professar um evangelho vivo e verdadeiro se nós não conhecemos esse evangelho. Precisamos conhecê-lo e para conhecê-lo nós precisamos vivê-lo. Nós percebemos que temos essa necessidade. Nós não desconhecemos a Deus, nós não conhecemos a palavra de Deus, nós não conhecemos aquilo que Ele fala e que Ele exige de nós. Como nós vamos dizer que somos dele? Essa igreja era uma igreja que zelava pela pureza doutrinária. Tens perseverança e suportaste prova por causa do meu nome. E essa expressão significa, ou seja, o nome cristão implica alguém que pertence e se identifica plenamente com Cristo.
Isso significa que quando alguém ataca um cristão, ele ataca o próprio Cristo. Zacarias capítulo 2, verso 8, ele diz assim: pois aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. O contrário também é verdade. Ou seja, quando alguém assalta Cristo, ofende o cristão. É por isso que muitas vezes você se ofende com as coisas que você vê no mundo, ou com as coisas que as pessoas falam a respeito do Evangelho de Cristo. Porque nós estamos ligados a Ele. Quando o Evangelho distinto do verdadeiro Evangelho é pregado, Cristo está sendo profanado. Ele está sendo blasfemado. E o cristão que fala em defender o nome de Jesus é igualmente culpado à vista de Deus. Os crentes de Éfeso, eles eram zelosos desse nome, incansáveis em promover a honra do nome de Cristo por meio da acepção da verdade, do conhecimento, da publicação dessa verdade. Na época dessa epístola, como nós falamos no início, a igreja de Éfeso tinha mais de 40 anos. Uma outra geração havia surgido. O apóstolo Paulo havia passado por lá. Timóteo assumiu a igreja. Aquelas 2 cartas que nós temos a Timóteo é ali para a igreja de Éfeso. Estava pastoreando aquela igreja, e depois dele João estava ali em parte. Uma igreja que teve bons pastores. E é interessante que essa geração, de 40 anos depois, não experimentou o mesmo entusiasmo intenso, aquela espontaneidade e ardor que os seus pais haviam demonstrado quando tiveram contato com o Evangelho. E essa é a reprimenda do Senhor Jesus com aquela igreja. No verso 4 ele diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não se arrependa. Agora nós estamos vendo, depois do Senhor louvar a atitude daqueles irmãos, da sua perseverança, da sua firmeza doutrinária, do seu critério, da sua preocupação em estabelecer a verdade da palavra de Deus, da perseverança em suportar as dificuldades e provas por causa do nome de Cristo. O Senhor tinha alguma coisa contra eles. O Senhor tinha algo de reprovável naquela igreja e na pessoa do seu pastor. Eles não mais demonstravam o amor por Cristo que nutriu os primeiros anos da história daquela igreja. Apesar de serem firmes e lutarem contra os falsos mestres e contra os falsos ensinos, perseverando incansavelmente e suportando as dificuldades por causa dessas coisas, algo estava errado com aquela igreja. A Escritura vai dizer, Cristo, a palavra de Deus está dizendo que eles perderam o primeiro amor. Isso não quer dizer que eles deixaram de viver e agir sem sentir amor por Deus, ou consequentemente pelo próximo. E é interessante que quando deixamos de amar a Deus, nós deixamos de amar os nossos irmãos. Mas a ênfase é naquele amor que representava o primeiro das gerações de crentes daquela igreja. E a terceira geração perderam o entusiasmo demonstrado pelos seus pais e avós. Não agiam mais como propagandistas da fé, mas como zeladores e guardiães da fé. Amavam a Deus, mas não de coração. Mateus capítulo 27, verso 37 a 34, diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Havia obras, labuta, perseverança em Éfeso, e apesar dessas coisas presentes, havia uma diminuição de amor. E é interessante que por vezes nós somos herdeiros de algumas coisas que nossos pais nos legaram. Mas nós não amamos essas coisas
como eles amaram. E parece que esse é o caso aqui. William Hendricks, quando comenta sobre esse texto, ele apresenta a seguinte figura para ilustrar a situação daquela igreja. Eu vou usar essa figura aqui. Uma esposa, por exemplo, a figura do matrimônio, do casamento, que é uma figura usada constantemente por Cristo, com relação à igreja. Ele diz assim: uma esposa, por exemplo, pode ser bastante fiel ao seu marido e pode até dar evidência de diligente atenção nas coisas a ele pertinentes, e ainda assim ter falta de amor. Seu senso de dever apenas pode movê-la a permanecer fiel em todos os detalhes da atenção que lhe presta. Igualmente, um membro de igreja pode ser assíduo na frequência aos cultos, mas a despeito disso, pode não estar tão devotado ao Senhor como já foi um dia. Nós, crentes, e nós estamos vendo isso, devemos nos devotar a um amor profundo a Deus. E a perda desse amor representa uma queda na vida cristã. E eles são acusados de abandonar esse primeiro amor. Eles estão em pecado porque abandonaram esse primeiro amor. E a ideia aqui de abandonar seria largar, deixar para lá. É a palavra que é usada para se referir ao divórcio ou ao repúdio. Ou seja, eles deixaram de investir naquela devoção, em uma consagração a Deus, numa dedicação íntima de coração. Eles se acostumaram com Deus. E como o homem perde, usando já essa figura, que a Escritura e que William Hendricks usa aqui, perde paulatinamente o amor por sua esposa, que antes era sua esposa querida. Ele é fiel em outras coisas, mas não a ama mais como amava anteriormente. E da mesma forma que ele se acostuma com ela, aquelas pessoas se acostumaram com Deus. É só um compromisso e não mais a sua vida, porque deveria ser de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. A primeira geração daquela igreja fez um extraordinário esforço para que a palavra de Deus se difundisse e crescesse em poder. É o que nós vemos lá em Atos 19, no verso 20. E Paulo enaltece a fé dos efésios, dessa primeira geração no Senhor, no Senhor Jesus, e seu amor pelos irmãos. Aí em Efésios 1, capítulo 15, ele diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Os filhos e netos que se opuseram à heresia e demonstravam persistência no preenchimento dessa necessidade da igreja, perderam o entusiasmo no Senhor, tinham muito pouco de genuinidade, não eram genuínos nesse amor. E a gente pode ver que esse é um reflexo muito semelhante ao que nós vivenciamos, muitas vezes como igreja e como indivíduos. E eu percebo que muitos crentes estão dessa forma. Será que temos perdido o primeiro amor? O interesse pela lei de Deus e pela palavra de Deus? Por que essas coisas acontecem? Mateus capítulo 24, verso 12, nos dá uma ideia. Esse verso nos diz algo interessante, porque quando estamos alimentando o pecado em nossa vida, seja ele qual for, o amor a Deus consequentemente arrefece, ou seja, esfria. Mateus 24, 12 assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Por mais que o texto não diga isso, mas quando deixamos de amar a Deus, é porque estamos amando mais uma outra coisa, ou porque estamos deixando de fixar os nossos olhos nele. Amar a Deus é um compromisso, não é um sentimento. O compromisso gera sentimento.
e não o contrário. Por isso a Escritura diz lá em Isaías 55:6, que é um convite à graça de Deus: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Devemos buscar amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força. E não é forjar um sentimento, é buscá-lo, é se refugiar nele. O comentário do Catecismo Maior de Johannes explica o que significa amar a Deus. Ele diz assim: isso não significa uma mera atitude emocional para com Deus, mas uma prática devocional. É interessante porque, por vezes, nós estamos perdendo esse amor, porque estamos deixando de ter essa prática devocional. Uma prática devocional, dedicação total, que nos leva a honrá-lo e a obedecê-lo em cada momento, esfera e relacionamento de nossa vida. É o exercício dessa prática devocional que vai nos ajudar a essas coisas, a amar mais o Senhor. Já parou para pensar por que nós amamos determinadas pessoas, como nossos pais, por exemplo, amigos, professores, que esse tipo de relacionamento ou de comportamento surge por quê? Porque nós começamos a conhecer essas pessoas e convivemos com elas, da dedicação que elas têm a nós, do interesse e do envolvimento que elas têm conosco. Isso gera o quê? Amor no nosso coração. É uma atitude de gratidão. A lei de Newton, se eu não me engano, toda ação tem uma reação. Isso é uma realidade, né? E aí nós passamos a gostar, a amar aquela pessoa, a nos envolver com ela. Por quê? Porque criamos laços. Sabe por que muitas vezes nós esfriamos o nosso amor para com o Senhor? Porque nós não estamos criando laços com o Senhor. E como é que se cria esses laços? Porque nós não temos ouvido ou lido muitos sermões, nós não temos ouvido a respeito da palavra de Deus, nós não temos nos debruçado em torno dessa palavra, nós não buscamos conhecer a Deus e perceber aquilo que Ele faz nas nossas vidas. Olha o que o salmista vai dizer com relação a essa questão. Salmo 119, verso 2. Olha o que diz a palavra do Senhor: bem-aventurados que guardam as suas prescrições e buscam de todo o coração. O Salmo 119, verso 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Por isso, apesar do Salmo estar na frente, o Salmo 42 diz o que diz, lá nos seus primeiros versos: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de ti, o Deus vivo. Quando irei, me verei perante a face de Deus. Ele buscava incessantemente ao Senhor. Ele buscava ter intimidade com Deus. E como se busca ter intimidade com Deus? É por meio dos instrumentos que nós temos, os meios de graça, as práticas devocionais, a leitura da palavra, a oração. E o culto aí, a adoração, tem um aspecto extremamente essencial no povo de Deus, pelo caráter do que representa uma assembleia solene. Os crentes ali daquela igreja tinham um labor árduo quanto à verdade, eram solícitos quanto à doutrina, mas estavam deixando de amar de todo o coração o Senhor. Tinham força,
mas não tinham coração. E é interessante que nós poderíamos, já que a Escritura mostra que o relacionamento de Cristo com a sua igreja é semelhante a um relacionamento conjugal, nós poderíamos fazer aí umas associações interessantes, ou um paralelo com os casamentos. Você poderia dizer assim: o meu cônjuge não me encanta mais, Deus não me encanta mais. Já não sentimos o mesmo prazer de estar aos seus pés como antes. O culto não encanta mais, a devocional não é algo constante, a leitura e a oração fica de lado. Não existe mais aquela vontade, num casamento, por exemplo, que ao final do dia de você voltar para casa, que estás com a sua família, com a sua esposa, e a sua esposa naquela expectativa de que você vai voltar para casa do trabalho. Da mesma forma, nós não suspiramos mais por Deus, pela adoração, não há um profundo interesse pelas coisas santas, não há o desejo do encontro com o Senhor, que é em cantares, paralelo de um encontro amoroso entre um homem e sua noiva. E essa vontade o salmista expressa no Salmo 122:1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou no Salmo 130, verso 6, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. E a exemplo de um casamento, você deixa de admirar o seu cônjuge. Você não olha mais sua esposa com aqueles olhos, ou seu marido com aqueles olhos de antigamente. Você, cônjuge, não vê o seu cônjuge como aquele que cuida de você, esposa. Seus esforços na manutenção do lar, como marido dedicado e pai amoroso. Da mesma forma, você não admira mais o Senhor nesse paralelo. As coisas de Deus, seus atos, seus poderosos feitos no passado, na vida de seu povo e na sua, não o encantam mais. Você não consegue ver a mão de Deus na sua vida hoje e não dá graças a Deus por isso. Ele já não é tão importante assim como um homem que se acostuma com a sua esposa, ou como uma esposa que se acostuma com seu marido, e aquele relacionamento é só um compromisso, não é a vida de vocês. E é interessante que a gente percebe que algumas coisas podem tanto aumentar os laços de amor entre o casal, como diminuir esses laços entre eles, da mesma forma que algumas coisas podem aumentar nossos laços com o Senhor, o tempo de convivência e a familiaridade. Isso tanto pode ser bom, como pode ser ruim também. As dificuldades e lutas do dia a dia, como o Salmo de Asaf, eu olho os ímpios e vejo eles prosperando, e comigo quando eu resvalo o pé, a mão pesada de Deus vem. As obrigações do compromisso assumido. Isso pode aumentar os laços de amor, como pode também diminuir. As mesmas coisas que podem aproximar um do outro, podem também afastar. Então, onde está a diferença? Está em você. Na sua disposição em se dedicar a Deus. A diferença é que esse esfriamento começa em você e não no outro. Da mesma forma que na vida cristã, esse esfriamento começa em você e não em Deus. Como diz Isaías, capítulo 59. O povo estava dizendo, as mãos do Senhor estão encolhidas, seus ouvidos estão fechados. Não são as minhas mãos que estão escolhidas, não são os meus ouvidos que estão fechados, é o pecado de vocês.
vocês têm se afastado do Senhor. E o que você deve fazer? Se dispor a amar a Deus e pedir isso a Ele de todo o coração. E aí vem a chamada ao arrependimento. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. A igreja é desafiada a refletir sobre a sua queda e a mudar de atitude. O Senhor Jesus lhe ordena que faça uma avaliação do que era antigamente, do que estava acontecendo agora com eles, avaliando em que parte do caminho eles começaram a abandonar esse amor. O Senhor está chamando aquela igreja e nós a uma reflexão sobre as nossas vidas, para ver em que momento começamos a declinar. E é interessante, porque o verbo cair aqui, ele está num tempo grego, que dá a ideia de uma queda que começou num tempo e continua até agora. Ou seja, a ideia de afastamento, esse afastamento continua. E ele dá uma ordem para que se arrependam, significando uma ação única, pondo um fim àquele comportamento acomodado em relação a Deus. O seu arrependimento deveria estar em harmonia com uma decisão firme de agir com o mesmo entusiasmo que houve com seus predecessores, seus pais, seus avós. O ardor espiritual daqueles irmãos se foi. Ação sem brilho na vida daquela igreja. E ele ordena que aquele relacionamento seja restaurado. Aqui muitos pensam que o ardor doutrinário leva ou levou ao esfriamento, mas isso não é verdade. Os crentes efésios de gerações anteriores tinham ambas as coisas. A doutrina é o ensino da verdade, pois conhecendo a verdade, essa mesma verdade de Deus vai nos libertar. O problema aí somos nós, é a nossa natureza carnal que fala mais alto quando estamos esfriando no Evangelho da graça de Cristo. É o modo pecaminoso como nós nos relacionamos com o conhecimento de Deus. Não é a doutrina. Pelo contrário, como João vai dizer, a doutrina é essencial. Nós devemos conhecê-la. E a aceitação dela é um reflexo da certeza da nossa salvação. E ele chama aquela igreja ao arrependimento. E ele ameaça aquela igreja. Ele diz: se vocês não se arrependerem, eu vou vir aqui e vou tirar o candeeiro do lugar. E aonde que ela se encontrava, aquela igreja? Ou melhor, onde Cristo se encontrava? No meio daqueles candeeiros. Ele estava dizendo que ele ia tirar aquele candeeiro dali. Se aquela igreja não se arrependesse, o Senhor tomaria medidas drásticas. E o verbo lá, no presente, venho a ti, significa uma atitude imediata de julgamento, por eles não terem se arrependido do seu pecado. Eles estavam pecando contra o Senhor, por não amarem o Senhor de todo o coração e alma. E quando nós não estamos amando o Senhor do nosso coração e alma, nós estamos amando outras coisas, estamos sendo idólatras. Nós não estamos adorando um Deus, uma imagem de escultura, mas estamos sendo idólatras, porque estamos colocando o nosso culto, a nossa adoração, o nosso fervor em outra coisa que não o Senhor. E eles pecavam diretamente contra os 4 primeiros mandamentos. Eu gostaria de lembrá-los desses mandamentos. Em Êxodo capítulo 20. Não terás outros deuses diante de mim. Primeiro, não farás para ti imagem, escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não os adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus.
Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Eles estavam pecando contra a primeira tábua. E não era contra um mandamento, era contra todos eles. Jesus disse que iria remover esse candeeiro, ou seja, eles iriam deixar de existir como igreja. E uma igreja cessa de ser igreja quando ela não serve mais ao seu mestre com genuíno amor e dedicação. Ela deixa de ser igreja de Cristo. Simon Kishmaker, ele diz o seguinte: a inclemente, cruel evidência que o cristianismo nominal enfrenta uma morte natural dentro de uma ou duas gerações e, consequentemente, sai completamente de cena. Os membros podem ainda congregar-se, porém se reúnem com propósitos sociais e não espirituais. Ela deixa de ser igreja. Mas o verso 6, ainda caminhando para o final, o Senhor ainda louva aquela igreja. Ele diz assim: tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. E há 3 posições a respeito disso. E uma delas, que seria mais viável, que esses nicolaítas eram um grupo de pessoas que seguiam os ensinamentos dos falsos apóstolos e de Balaão, que está dentro desse contexto. E os falsos apóstolos, eles tentavam escravizar a mente das pessoas com suas doutrinas enganosas. Os seguidores de Balaão tentavam conquistar pessoas através de fraudes. E como nós temos hoje muitos Balaões aí. Olha aqui o que ele diz no verso 14, capítulo 2. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Percebam que, como hoje nós temos muitos que são como Balaão, porque eles estão pregando o evangelho falso, fazendo com que as pessoas, até mesmo os filhos de Deus, comam determinadas coisas ou participem de determinadas coisas que são abomináveis diante do Senhor, que não podem ser misturadas com culto ou com adoração a Deus. E provavelmente esses nicolaítas se caracterizavam pela imoralidade, pela participação em comer alimentos sacrificados aos ídolos, pela perversão da verdade. E os efésios, aquela igreja, não vacilou em questão doutrinária. Eles permaneceram fiéis aos ensinamentos da palavra. E pastoralmente a Escritura os enaltece, elogiando por sua fidelidade à palavra e também porque odiavam essas coisas, as obras desses nicolaítas. É interessante que aquele que está dizendo isso é aquele que anda pelo meio da sua igreja, que está entre o seu povo. E eu gostaria de fazer uma pergunta retórica. Você que tem ardor doutrinário, você também tem um ardor, um desejo, um anseio por uma comunhão individual com o Senhor? Você perde oportunidades semanais de desenvolver a sua intimidade com o Senhor? São essas coisas que nos afastam paulatinamente do amor a Deus. Como o culto doméstico é importante na vida de uma igreja, como a prática devocional diária, em família ou sozinho, e como essas coisas estão diretamente atreladas ao culto.
uma coisa tem que estar ligada com a outra. Não podemos ter uma coisa e não ter outra. Há crentes que dizem, eu vou cultuar aqui na minha casa, vendo culto na internet. Está aqui no meio do povo de Deus, foi assim que Deus estabeleceu. Salmo 133 fala disso. O Senhor abençoa de uma forma especial o povo de Deus quando se reúne. E não é por sua causa nem por minha causa, não. É pela sua fidelidade, é pela sua graça, pura e exclusivamente. Nós não podemos negligenciar isso. Nós não podemos negligenciar nossos momentos devocionais. Muitas das vezes nos sentimos fracos. Eu me incluo nisso. Porque às vezes negligenciamos isso. E aí você vai perguntar, pastor, mas o senhor negligenciar isso? Como é que pode? Eu acho que é mais fácil para um pastor negligenciar momentos emocionais do que um crente comum. Porque é o perigo de nós nos relacionarmos com a palavra de Deus de uma forma muito profissional e não retirarmos dela o devido consolo, como se estivéssemos, eu falo isso como professor, preparando uma aula. Você não se envolve com essa aula muitas vezes. Muitas são as armadilhas. Muitas. E nós temos que estar preparados para todas elas. No verso 7 ele diz assim: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dá-lhe que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. É interessante que Jesus, em seu ministério terreno, ele usava essa expressão assim recorrentemente. Mateus capítulo 11, 15, 13, 19, 4, 9, 7, 16, Lucas 8, 8, diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E ele diz aqui: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está dizendo, o que o Espírito de Deus está dizendo às igrejas. E é interessante porque essa primeira expressão, quem tem ouvidos para ouvir, aponta para a capacidade de uma pessoa ouvir e uma disposição de dar atenção ao que está sendo dito. O Senhor Jesus está chamando a nossa atenção para isso. É como se ouçam com os ouvidos do coração. E a segunda expressão, ouça o que o Espírito diz, representa uma ordem para ouvir, no sentido de obedecer às palavras que Deus está falando por meio da sua palavra. Jesus fala por meio do Espírito Santo, como se faz evidente em muitas outras passagens e aqui também. E ele disse isso: quando eu for, o Espírito da verdade virá, ele vai guiar a igreja por toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. É o Espírito Santo que está falando aqui, por meio da palavra dele. E nós devemos abrir os nossos ouvidos para ouvir com o nosso coração e obedecer. Porque o Senhor Jesus disse que viria o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviaria no nome dele, e ele iria nos ensinar todas as coisas e nos faria lembrar de tudo o que ele havia dito na sua palavra. E diante de todas essas dificuldades, de todas essas oposições, a palavra de Deus está nos incentivando a vencer essa luta, mostrando o prêmio da nossa salvação. Ele diz assim: ao vencedor darei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. E a ideia aqui desse vencedor é de alguém que está em constante conflito, vencendo cada um deles, cada obstáculo.
Cada crente está engajado na guerra contra o mundo, o diabo e a sua própria carne. E ele vai perseverar até o fim. E essa perseverança vai levá-lo a comer da árvore da vida. Comer dessa árvore da vida significa viver eternamente. É um símbolo de vida eterna. A tal vencedor é prometido algo melhor que a comida oferecida a ídolos, fazendo menção ali aos nicolaítas. Que muitos pagãos estavam atraindo os membros da igreja para os seus cultos idólatras. Ou seja, o vencedor herdaria a vida eterna no paraíso de Deus. E eu gostaria de finalizar falando algumas coisas. Aqui no capítulo 2 ele fala de um primeiro amor para com Deus. E esse amor é uma entrega total. O Senhor Jesus disse certa vez: quem não amar mais pai a mim do que pai, mãe, filhos, não é digno de mim. E isso significa que quando você tiver que escolher entre a palavra de Deus e as coisas que contrariam essa palavra, aqueles que se levantam, podem ser pai, mãe, filhos, irmãos, contra a palavra de Deus. E se nós não tomarmos o lugar de Deus, ou seja, ficarmos do lado da palavra de Deus, nós estaremos mostrando que o nosso amor a Ele não é verdadeiro. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus diz, a sua palavra, que não veio trazer paz, mas veio trazer espada. Mas em outros momentos ele diz que veio trazer a paz de Deus. E aquele que vivia por meio dele receberia essa paz. E não é uma paz com relação a esse mundo, falta de conflitos ou de dificuldades, mas é uma paz com Deus. É saber que você está agora em amizade com Deus. Você não é mais inimigo de Deus, então você está em paz na realidade. E ele disse: eu vim trazer espada. Por quê? Por causa do Evangelho. Que ele disse: dois estariam em conflitos dentro do seu lar. Por quê? Por causa do Evangelho. Sogra contra nora, pai contra filho, filho contra pai, marido contra esposa. E é interessante que nós olhamos a Escritura e nós vemos tantas instruções com relação ao relacionamento e ao testemunho que o crente deve dar no meio do mundo. O que isso significa? Significa que todas as vezes que eu tiver que escolher entre Deus e o mundo, e esse mundo pode ser representado pelo meu esposo, minha esposa, meus filhos, eu vou escolher ao Senhor. E nós fazemos isso não armando trincheiras, mas dando testemunho da verdade. Sendo perseguidos, injustiçados muitas vezes, levando a pior, dando um testemunho do Evangelho. Por que os cristãos não se levantaram contra Roma e pegaram em armas? Porque a luta deles era espiritual. Mas muitas vezes os cristãos vão ter que pegar em armas. Quem viu aquele filme Patriota? Aquele filme é fora de série. Quando o filho lá de um coronel entra numa igreja e chama o povo a lutar contra
a tirania inglesa. E todos vão, jovens vão, daqui a pouco vai o pastor. Um senhor, pastor, o senhor vai. O pastor não é aquele que tem que defender o rebanho desses lobos? Às vezes a gente não consegue entender, né? Que como homens, como cidadãos, nós vamos ter que lutar algumas guerras. Né? Se o nosso país entrar em guerra, nós temos que ser os primeiros, os cristãos têm que ser o primeiro a defender a sua nação. Mas a nossa luta com relação ao Evangelho não é por meio de armas, é pela palavra, é por meio da oração. Por isso que muitos morreram por causa do Evangelho, porque diante dos tribunais eles não negaram, como os apóstolos. Olha, vocês não vão mais falar desse nome. E aí açoitaram eles. E eles saíram lá com o couro ralado, provavelmente com a carne, as costas em carne viva, glorificando o nome do Senhor. Não há contraste aqui entre amor a Deus e o zelo doutrinário. O que existe é um coração humano tendente a contradições como esta. Achar que zelo doutrinário não aquece o coração. E essa é uma característica bem nossa, humana, caída, dicotomizar coisas que não podem ser separadas. Eu gostaria de voltar a encerrar essa imagem do casamento. Porque um esposo, ele não quer somente a dedicação de sua esposa em casa, com os filhos, com as suas responsabilidades. Ele deseja ser amado por ela. Ele deseja ser amado, ele deseja o seu carinho. Ele quer ver isso na prática, ou seja, na intimidade, na individualidade do casal. Com Deus não é diferente. O Senhor quer sentir isso de nós. Ele quer sentir que a nossa responsabilidade com relação ao Evangelho parte do nosso coração. Não de um compromisso puro e simples, mas é o desejo, a ambição maior da nossa vida. No caso de um esposo, ele deseja não apenas que ela cuide bem da casa, dos filhos, que seja submissa a ele, mas quer uma companheira, uma amiga. Da mesma forma, a esposa também. Ela não espera que o seu marido a sustente somente, que esteja à frente, que a proteja, que seja um bom pai, dedicado, que seja fiel, mas que seja seu amigo, companheiro, que seja o seu amor, que seja carinhoso, que a ame. Da mesma forma, o Senhor deseja o nosso envolvimento total. Não é só a nossa força, mas o nosso coração. Não é só um compromisso, mas deve ser a nossa vida. Eu queria, em especial, dirigir essas palavras às nossas irmãs hoje, que professaram a sua fé. E a igreja também. Que nós não nos esqueçamos de amar ao Senhor e de buscar esse amor, de pedir esse amor. E a maneira de tê-lo é por meio da palavra e por meio da oração. São os instrumentos singulares que utilizamos no culto e na vida como um todo, para que possamos conhecer o nosso Deus, conhecer a sua bondade, a sua misericórdia e ser receptivos, amando ao Senhor de todo o nosso coração.
Paulo, certa vez, ele disse algo que mostra esse ardor, esse amor pelo Senhor. Lá em Filipenses capítulo 1, verso 21, quando ele diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra. E como nós carecemos disso, Senhor Deus. Parece que esse é um mal que toca todos nós, ó Senhor Deus, independente do lugar, da condição, independente da maturidade cristã, como muitas vezes somos levados, ó Senhor Deus, a não nutrir, a não cultivar, melhor dizendo, esse amor, ó Pai, pelo Senhor. Muitas vezes achamos que esse amor é um amor histérico, né? Demonstrado por gritos e manifestações bem estranhas, efusivas de alegria, que na realidade não representam uma verdadeira satisfação. Mas é a tua palavra que gera esse sentimento em nós. E até determinadas ações efusivas da nossa parte, de alegria, de regozijo com o Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. Carecemos, ó Pai, que padecemos desse mal nas nossas vidas. Deixar que o dia a dia, a familiaridade, Senhor Deus, gere em nós uma falta de cultivo, de cultivar na nossa vida o amor ao Senhor. Como somos craques de fazer isso com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com as pessoas que estão ao nosso redor. E quando nós vamos crescendo e amadurecendo, tanto na vida quanto na fé, nós percebemos que a falta de amor ou de interesse é culpa exclusiva nossa, principalmente quando nos relacionamos com Deus. Às vezes queremos culpar a igreja, às vezes queremos culpar o pecado, Senhor Deus, no meio do teu povo, que essas coisas existem tantas pessoas erradas, tantos crentes nominais, e nós que somos crentes fiéis também, muitas vezes envergonhamos o Senhor. E as pessoas que estão ao nosso redor, os crentes nominais, os falsos cristãos, se apegam a isso para se distanciar do Senhor, olhando para nós. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque a nossa vida deve ser um despertar, as pessoas devem olhar para nós, ó Senhor Deus, e sentir desejo do Evangelho, motivação, Senhor Deus. Que o Senhor esteja gerando isso em nossas vidas, ó Pai. E que se nos sentirmos assim, que o Senhor tenha misericórdia de nós e esteja mostrando para nós, ó Senhor Deus, aonde estamos errando, o que estamos negligenciando no nosso relacionamento com Deus. Fica com o teu povo, Senhor, eu te peço, fica com essa igreja. Tem misericórdia de nós, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.